Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 7. Estamos exatamente no meio do trimestre, nesse terceiro trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e protege a família. Já estudamos o livro de Ruth e agora o livro de Esther. A última lição foi uma visão panorâmica sobre o livro de Esther. E agora nós estaremos na lição de número 7. Nós vamos aprender aqui a introdução de Esther na história. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, divulgue e compartilhe. E vamos junto levar a palavra do Senhor até aos confins da terra. Quando ocorreram estes fatos? Os fatos narrados no livro de Esther. Nós já demos uma abordagem na lição anterior, mas hoje vamos descer mais profundo nesse tema. Quem era Assuero? Quem foi Assuero? Quem era Dario? Quem era Xerxes? Então são nomes, títulos dados aos monarcas da época do antigo Império Persa. E quem era também, como era o mundo geopolítico daquela época? O trilho da profecia e a locomotiva da história. A profecia bíblica são os trilhos da história do homem, da história da humanidade, da história dos impérios. O trilho é a profecia bíblica e a história é a locomotiva que se locomove através do tempo, até chegarmos ao tempo final do arrebatamento da igreja e estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Como era o mundo geopolítico da época? Nós vamos entender que no livro de Esther, no primeiro capítulo, no capítulo 1, nós vamos ver que no terceiro ano do reinado do rei Assuero, ele fez um grande banquete que durou 180 dias para os nobres, para os seus grandes, para o povo da terra na cidadela de Suzã. Quem foi este rei Assuero? Ele reinou desde a Índia até a Etiópia. Neste ponto, nós já vamos entender que quem governava e comandava o mundo na época era o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era quem comandava todas as coisas. E este Assuero, quando ele assume o seu reinado, o Império Persa já estava no seu apogeu. Agora, para entendermos a progressão dos reis da Pérsia, nós precisamos entender que existem várias menções a rei Dario, a rei Assuero, quem era um e quem era outro. Pois bem, o Império Persa, Medo-Persa, ele derruba o Império Babilônico no ano 538, numa batalha travada ali onde vem Ciro e o seu sogro, Dario, assume o reinado, fica em Babilônia, enquanto Ciro continua consolidando a sua batalha, a sua vitória sobre o Império Babilônico. E quando Ciro retorna em 536, ele assume o reinado em 536, onde, segundo Flávio José, um dos principais historiadores, ele vem trazer do mundo antigo, ele apresenta as profecias do profeta Isaías, do capítulo 44, versículo 28, que ele vai falar acerca de Ciro, e segue pelo capítulo 45 até praticamente o versículo 6, 7, 8 ali, do capítulo 45, e vai falar da ascensão de Ciro, onde o Senhor chama ele de ungido, onde o Senhor chama ele de meu servo. E agora, quando estes anciãos apresentam o rolo do profeta Isaías, apontando a profecia acerca de Ciro, Ciro então abre o seu coração e dá libertação aos cativos de Judá. E vem Zorobabel juntamente com Josué. Eles saem da terra de Babilônia de volta
para a nação, para o povo, para Jerusalém, onde trazia uma ordem para reedificar o templo que fora derrubado pelos babilônicos e leva também consigo os materiais, os vasos que haviam sido levados cativo por ocasião da destruição do templo. Ciro, ele reina até o ano 530. E neste tempo ele é sucedido por Cambises II. Cambises II, ele é este rei que é mencionado em Esdras, no capítulo 4 e no versículo 6. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E com esta acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, o templo, a construção do templo fora interrompido. Lembrando que ele assume o trono em 530. Aí nós vamos ver que ele reina até o ano 522. E ele é sucedido então por Dario o Grande. E Dario, ele reina do ano 522 até o ano 486. Aí nós vamos ver que este rei Dario, aqui em Esdras, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 7, vai dizer assim: então o rei Dario deu ordem que buscassem nos arquivos onde guardavam os escritos em Babilônia, dos tesouros em Babilônia. E aqui ele manda buscar para que buscasse ali os decretos que havia dado ordem para que Israel, para que o povo de Judá reconstruísse o templo. E aqui nós vamos até o versículo 7, que encontra ali o decreto do rei Ciro, dando ordem para a reconstrução do templo. E ele então ordena para que a obra não fosse mais embargada, que a obra da construção do templo prosseguisse. E nós vemos que nesse tempo surge os profetas Ageu, nós vamos ver isso Ageu capítulo 1 e verso 1, e também Zacarias capítulo 1 e versículo 1, vai falar deste rei Dario. Lá aponta, algumas versões traz rei Assuero e outras vai trazer o rei Dario, que sob a sua ordem, então começa então a reconstrução, e no ano 516 o templo é reinaugurado, durante o reinado de Dario o Grande. Esse rei Dario foi ele quem deu toda a estabilidade ao Império Medo-Persa, ao Império Persa principalmente, que os medos ficaram para trás, os persas tomaram força e ali seguiram no comando. E foi justamente neste período que este rei Assuero, ele combateu, ele domina desde a Índia até a Etiópia, ou seja, todo o Oriente Médio estava debaixo do comando Medo-Persa. E o seu limite com os gregos, ele vai para uma batalha contra os gregos. E nesta batalha contra os gregos, nós vamos encontrar um grande desfecho. E que desfecho foi esse? Foi a batalha que foi contada por Heródoto. Heródoto é chamado de o pai da história. E ele conta esta batalha em Salamina. E aqui a batalha acontece onde havia pouquíssimos soldados gregos contra um contingente enorme dos soldados persas. E ali os gregos vencem aquela batalha. E um que sai da batalha e leva a mensagem para o rei, dizendo que os gregos haviam vencido. E ele corre depois da batalha 44 quilômetros, lá da praia de Maratona. E até hoje foi imortalizado essa atitude desse soldado, que segundo a história ele morre de exaustão após combater a guerra, levar a mensagem ao rei, e ao entregar a mensagem ele morre de exaustão. E até hoje nas Olimpíadas, toda a Olimpíada é encerrada com a chamada, com a prova da maratona, que são 44 quilômetros. Foi aqui nesta época, em 490, no período do grande rei Dario, ou seja, o rei Dario o Grande. Ele morre em 486. 4 anos depois da batalha de Maratona. E agora, quem que assume no seu lugar? Assume Xerxes, o grande rei Xerxes. E esse rei Xerxes é chamado de Assuero. Então o rei Assuero, tratado no livro de Esther, é o rei Xerxes, que é chamado aqui de Assuero. Assuero é um título, Xerxes é o seu nome. E nós vamos ver que no 3º ano do seu reinado, ele prepara então aqui um banquete com seus nobres, com seus grandes, por 180 dias.
Aí vem a pergunta: por que Assuero fez uma festa de 180 dias para os seus grandes, para os seus generais, se não houvesse paz no reino? Havia paz no reino, havia estabilidade no reino. Então este rei Assuero aqui é o rei Xerxes, que governa do ano 486 até o ano 465. E ele então é sucedido por Artaxerxes, que é o mesmo dito lá no livro do profeta Neemias. Quando Neemias ele faz menção do reino que estava ali no capítulo 2 e versículo 1, é o rei Artaxerxes, no 20º ano do rei Artaxerxes, ou seja, em 444 a.C. No terceiro ano do seu governo, ou seja, no ano 483. Ele faz esse banquete. E também, por 180 dias, ele mostra a grandeza do seu reino, ele mostra a sua força política, ele mostra a sua riqueza, demonstrando que ele tinha, nesse momento, ele quis mostrar que ele tinha fortaleza, grandeza, autoridade e domínio. E Vasti, a sua mulher, que era também uma rainha dita de uma grande beleza, segundo as narrativas de Heródoto, que fala da sua beleza. Porém, ele retrata também que Vasti era uma mulher sanguinária, o que usava e abusava da violência contra as suas escravas. Era uma mulher cruel. E agora, nós vemos que após os 180 dias, esses 180 dias de festa era uma festa política. E ele faz agora mais 7 dias para todo o povo que habitava ali dentro da cidadela de Suzã, dentro da capital do Império Persa. Isso mostra que ele primeiro reúne a liderança e depois ele usa o povo. Isso nada mais é que uma massa de manobra política para que o seu projeto de guerra em alcançar a Grécia, em dominar o Ocidente, era para ser prevalecido com o apoio do povo. Mas nesse tempo, quando ele faz esses 7 dias, Vasti faz uma outra festa agora para as mulheres, para trazer então para as mulheres dos grandes, para mostrar a mesma autoridade, esse domínio. E foi neste período, no último dia da festa, que agora ele já alegre do vinho, já embriagado, ele convida Vasti, manda os seus mordomos, os seus eunucos, trazer a rainha para que a rainha fosse exposta e fosse vista a sua beleza. A verdade, quando ele convida Vasti para que mostrasse a sua beleza, não era para mostrar as roupas, mas sim para mostrar a beleza física de Vasti. Segundo alguns historiadores, a beleza dela deveria ser exposta, em outras palavras, sem roupa. A verdade é esta. E ela então, naquele momento, ela recusa. Mas não é porque ela era uma mulher cheia de pudor. É que Deus já estava no comando da história. E quando ela recusa, nós vemos aqui que esse banquete foi público. Depois ele manda convidar a rainha. Aí nós chegamos no tópico 2 da nossa lição, que vai falar que Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Neste ponto, nós vamos ver que Vasti, ela recusa a ordem do rei para se apresentar diante dos seus convivas, diante dos seus convidados. Ela se recusa a desfilar, fazer um desfile ali, expondo o seu corpo para que a sua beleza fosse demonstrada e fosse também admirada por todos. Nesse momento, nós vemos aqui que o seu gesto não foi simplesmente um gesto de pudor, mas ela demonstra o seu caráter também que estava embutido, que ela era uma mulher muito de personalidade muito forte e ela resiste ao rei. Olha a encrenca que Assuero envolveu. Ele reúne os seus nobres, os seus grandes generais, os seus príncipes ali, mostra a sua autoridade, a sua grandeza, a sua fortaleza, o seu domínio, a sua autoridade.
Mas quando chega na hora de falar com a esposa, demonstra que ele não mandava na casa, não era autoridade maior na casa, não tinha grandeza na casa e nem dominava a própria casa. É o que o apóstolo Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele vai dizer que o obreiro, antes de ser aprovado para o ministério, tem que ser aquele que governe bem a sua casa. Porque aquele que não governa bem a sua casa, como terá ele cuidado da igreja de Deus? E é isso que aconteceu com Eli. Ele não governou bem a sua casa. Ele tinha os seus filhos que eram sucessores no sacerdócio. Mas os seus filhos, Deus vai dizer ali para Eli que os seus filhos eram execráveis. E ele preferiu honrar os filhos do que honrar a Deus. Quando se trata do ministério, não é tratar de honrar aquele que é meu parente, aquele que é do meu sangue, da minha linhagem. O que importa primeiramente é se é ou se não é chamado por Deus, se tem ou se não tem a aprovação de Deus, se anda ou se não anda segundo os preceitos da palavra de Deus. Ministério não é uma herança material de pai para filho. Ministério é chamada de Deus, que chama indistintamente a quem ele quer para colocar na posição diante do seu povo, diante da sua igreja. E nós vemos aqui que ele falha nesse propósito, ele falha, e Deus vai dizer: longe de mim que esteja alguém da sua casa para servir no sacerdócio. E o que acontece? Quando Salomão assume o reinado, passa o reinado de Saul, passa o reinado de Davi, e vem Salomão então ele manda matar o profeta Abiatar. E agora aquela linhagem foi a última linhagem de Eli, que o Senhor então cumpriu a palavra dita através do profeta Samuel. Passaram-se praticamente quase 100 anos depois da profecia de Samuel e se cumpriu durante o reinado de Salomão. Isso mostra que a pessoa que não governa bem a sua casa, não pode ele governar e administrar bem a igreja de Deus. E neste caso, quando a rainha Vasti, ela se opõe, ela desobedece, entrou em choque. Houve um choque na corte. E agora o rei então ele pergunta para os seus maiorais o que fazer, que tipo de lei há no código legal do Medo e dos persas para que possamos aplicar a rainha Vasti. E aqueles homens se reuniram e apresentaram ao rei a solução. A solução é que ela seja deposta e nunca mais se apareça na presença do rei. E assim saiu o decreto e ela foi deposta da condição de rainha. Porém, essa sentença foi uma sentença forte e não poderia ser uma sentença menos forte do que esta. Não poderia ser, para que a honra do rei fosse preservada, para que a honra do rei fosse lavada, por assim dizer, diante das pessoas, diante dos seus maiorais, dos seus generais, diante dos nobres. Então, esta afronta, ela afrontou terrivelmente o rei. Então o rei, na sua autoridade, a depois da condição de rainha. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha, o tópico 3 da nossa lição. Mas quando isso ocorre, nós vamos ver que os homens se reúnem 4 anos depois. Vem agora a festa da rainha Esther, o banquete de Esther. Por quê? Foi feito um levante: olha, busque todas as jovens belas do reino que sejam virgens, e aquela que agradar ao rei será colocada como rainha em lugar de Vasti. E assim se fizeram, e dentre este levantamento, neste universo de escolhas, como nós vemos aqui na nossa lição, muitas moças virgens foram encontradas no império, ali em Suzã e nas suas cercanias. Foram levadas ali à casa das mulheres, ao harém que havia. E à medida que as mulheres ficavam um ano de preparação, em mirra, em banhos, para que ela se purificasse, e que também fosse atestado pela vida ali no convívio a sua pureza e a sua própria castidade, para ser ela depois apresentada ao rei Assuero.
E nós vemos que todas que passavam pelo rei, ela não voltava mais para a casa das mulheres, mas ia para a casa das concubinas, e só voltaria ao rei se o rei a chamasse diretamente pelo nome, senão ela não voltaria, até que chega o tempo de Esther. E Esther, ela seguiu a ordem. Quem foi Esther? Esther, os seus ancestrais haviam sido levados cativo de Babilônia, de Judá, de Jerusalém para Babilônia. E agora, ali em Babilônia, seguramente ela era nascida em Babilônia. Ela nasceu em Babilônia. Os seus ancestrais não voltaram, ficaram ali, porque quando um grupo volta com Zorobabel, voltou a minoria. E a grande maioria dos judeus ficaram ali na Pérsia em razão do ótimo tratamento recebido pelos persas e pelos medos, principalmente pela profecia de Isaías acerca de Ciro. E isso favoreceu para que o povo judeu fosse muito bem tratado no Império Persa, tomando parte das direções, como aconteceu com o profeta Daniel, que continuou por vários anos servindo ao Império Persa, assim como havia servido o Império Babilônico. E assim nós vemos, e Mardoqueu também servia ali ao Império. E agora ele dá uma ordem para ela, porque os seus pais haviam morrido, e Mardoqueu, que era seu primo, cria a sua prima como se fosse sua filha, e dá todo o cuidado, todo o respaldo para ela. Foi pai e mãe de Hadassa, que também se chama o nome persa de Esther. Nós falamos o significado desses nomes lá na lição primeira. Nós falamos acerca dos nomes. E agora Mardoqueu, ele dá uma ordem para ela, diz: olha, não declare que você é judia. E ela não declarou ao seu povo, que ela seguiu obedecendo a ordem, a orientação de Mardoqueu, como no tempo em que ela vivia com ele. Ali, diante do eunuco que cuidava das mulheres, pela sua simpatia, pela sua graça, pela sua humildade, pela sua simplicidade, Esther conquista ali a simpatia desse chefe das mulheres e trata ela benignamente, leva ela para a melhor casa. E quando chega o tempo dela ir para se apresentar ao rei Assuero, ela não levou nada mais, senão o que este homem, esse eunuco, orientou que ela levasse. E assim ela levou apenas o necessário. E ela foi muito bem tratada pelo rei Assuero. O rei Assuero gostou de Esther e ali mesmo ele já coroa, manda colocar a coroa na cabeça de Esther, e ela foi coroada como rainha da Pérsia. Aqui nós estamos vendo Deus plantando uma pedra no caminho do inimigo. Aleluia. Deus, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas Deus, ele aparece colocando pedras fundamentais. E aqui Esther foi colocada como uma pedra no caminho dos inimigos de Deus. Há momentos na nossa vida que nós tomamos decisão, que nós tomamos uma direção e não sabemos o porquê da decisão e da direção tomada, mas é Deus nos colocando estrategicamente num ponto da história para fazer a diferença. Deus usa ainda hoje os seus filhos, os seus servos, e os coloca em posição para ser pedra no caminho e na prosperidade do projeto do inimigo, para que através desta pedra Deus rompa com o projeto inimigo e o projeto de Deus então sobressai. Aí nós vamos entender que esta jovem judia, ela é levada ao posto de rainha numa terra estranha, porque Deus tinha um propósito. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Deus sabia de tudo. E por isso Deus se antecipa aos problemas. Deus não é apanhado de surpresa. Deus surpreende o inimigo porque ele coloca uma pedra para ser manifesta na hora exata da execução
contra o seu povo, contra os seus filhos. Assim, que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.